nós comemos ou não comemos pode afetar nosso sistema imune. Este estudo foi realizado para determinar o efeito do consumo de vegetais de cores vivas no sistema imunológico. Nas primeiras 2 semanas, basicamente sem frutas ou legumes. Depois, 2 semanas bebendo 1,5 xícaras de suco de tomate por dia. Depois, suco de cenoura. Depois, pó de espinafre. Isto é um gráfico de um marcador de função imune dessas 8 semanas. Depois de apenas 2 semanas de uma dieta deficiente em frutas e legumes, a função imune despencou. Mas apenas 1,5 xícaras de suco de tomate pode nos trazer de volta das cinzas. Não 5 porções por dia, apenas aquele copo grande de suco de tomate. Mas o suco de cenoura sozinho não pareceu funcionar tão bem quanto o tomate, nem o pó com a quantidade equivalente a uma porção de espinafre. Isso demonstra 2 coisas. 1. O quão impressionante é o fato de podermos afetar nossa função imune com decisões dietéticas simples. E 2. Nem todos os vegetais são iguais. Apesar desse estudo ter sido repetido, olhando para outros marcadores de imunidade, o tomate e a cenoura parecem ter efeitos similares. Há uma família de vegetais que nós definitivamente não podemos deixar de fora. Inflamação, vazamento intestinal, tudo por causa de uma falta de RHA. Em outras palavras, uma ausência de vegetais crucíferos em nossa dieta. Repolho, couve, couve-flor, couve-cale, couves de Bruxelas, brócolis. Então, pessoas que comem de forma mais saudável realmente ficam menos doentes? Aqueles que comem mais frutas e legumes parecem ter um risco menor de pegar uma infecção do trato respiratório superior, como um resfriado comum, sendo eles vegetarianos ou não. Mesmo apenas uma maçã adicional por dia pode ajudar a se manter longe do médico. No entanto, o resfriado comum é uma doença inofensiva. Por que não testar contra algo mais forte? Podemos olhar também alguma infecção do trato respiratório superior mais séria, como a influenza. Olhando para a relação entre vários fatores de risco e hospitalizações relacionadas a infecções virais nos Estados Unidos, eles descobriram que um aumento de 5% na prevalência de obesidade era ruim, associada a um aumento de 6% nas taxas de hospitalização, mas falta de atividade física era pior, 7%. Mas apenas aquela pequena variação nas taxas baixas de consumo de frutas e vegetais pode aumentar ainda mais as hospitalizações relacionadas à gripe. E a gripe comum nem sempre é inofensiva. Gripe comum durante o primeiro trimestre de gravidez é associada a inúmeros defeitos de nascimento, incluindo um dos piores, anencefalia, uma deformação fatal do cérebro. Dados mais recentes sugerem que é a febre, uma vez que drogas que previnem a febre parecem prevenir a possível má formação causada pelos efeitos da gripe comum, mas seria melhor simplesmente não ficar doente. 1.000 mulheres e suas dietas foram seguidas antes e durante a gravidez, e mulheres que consumiam mais frutas e vegetais tiveram uma redução moderada no risco de ter infecções no trato respiratório superior durante a gravidez, e esse benefício pareceu ser derivado de ambos frutas e vegetais, e não apenas de um ou outro. Frutas e vegetais integrais proporcionam um equilíbrio natural de uma série de elementos que podem melhorar nossa função imune de uma forma complementar, combinada ou sinergística, que pode ser responsável pelo efeito protetor observado com o consumo elevado de ambos frutas e vegetais. Ou talvez essa fosse a única maneira para elas terem o suficiente. As mulheres que pareceram protegidas neste estudo estavam comendo 9 porções diárias de frutas e vegetais, comparado com apenas 5 porções de frutas ou 4 de vegetais. Isso talvez cumpra um mínimo arbitrário de 5 ou 6 por dia, mas talvez seja insuficiente para uma imunidade eficiente. Por exemplo, naquele famoso estudo que o Dr. Greger comentou anteriormente, idosos randomizados em um grupo de 5 porções diárias tiveram uma resposta de anticorpos melhor às suas vacinas contra a pneumonia.
comparado com apenas 2 porções de frutas e vegetais por dia, um aumento de 80%, mas apenas cerca de 30% alcançou seus níveis almejados, ou seja, 12 de 40. 6 vezes melhor que o grupo de 2 porções por dia, mas talvez 8, 9 ou 10 porções por dia teriam funcionado melhor.